Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meus queridos e amados irmãos. Bem-vindos ao quadro Liturgia da Palavra Dominical, bem-vindo ao canal Denis o Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se você me acompanha pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Nós chegamos no calendário litúrgico no segundo domingo do tempo comum, no ano C. E a igreja nos propõe alguns textos para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, veja, a primeira leitura é tirada de Isaías 62, do 1 ao 5, onde vem falar sobre a glória do Senhor que vai resplandecer sobre Israel. O Salmo nos convida a cantar ao Senhor Deus um canto novo e manifestar os seus prodígios entre os povos. É o que eu tento fazer aqui na reflexão diária do Evangelho. A segunda leitura é tirada da carta aos Coríntios, capítulo 12, versos do 4 ao 11, onde vem mostrar para nós que Deus dá dons à sua igreja e cada pessoa recebe dons específicos para uma missão específica. E o Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 2, versos do 1 ao 11, nos mostra o grande milagre em Caná da Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho. E nós vamos meditar um pouco sobre essas coisas. Gostaria de começar pelo Santo Evangelho. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, Maria, Nossa Senhora, a Santíssima Virgem. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Então veja, a hora de Jesus se manifestar publicamente, fazendo milagres, revelando quem de fato ele era, ainda não tinha chegado. Esta hora ainda não tinha chegado. Mas a mãe de Jesus tinha pedido a Jesus que desse uma atenção especial para os convidados, porque o vinho era para, vamos dizer assim, regar toda a festa, mas o vinho tinha acabado. E acabar vinho antes de concluir-se a festa de um casamento judaico era a maior vergonha para os noivos e para os pais do noivo. Era a maior vergonha que alguém poderia sentir, ou ter, ou conceber. Isso logo no casamento, no início da sua vida, podemos assim dizer, adulta, independente dos pais. E aí, meus irmãos, Nossa Senhora que estava lá, atenta a tudo isso, vai dizer, olha, veja, deixa eu voltar aqui, o versículo 3, né? Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, né? Por que dizes isto a mim? Minha hora não chegou. Então Jesus vai dizer para Nossa Senhora: olha, por que você está me dizendo isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Eles obedeceram a Nossa Senhora. Façam tudo o que ele disser. E depois Jesus ordena que encham as talhas e eles obedecem prontamente a Jesus. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala, ou seja, aquele que era responsável pelo banquete, pelo casamento. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água. Aqui o evangelista São João faz questão de dizer: o mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Para que ninguém venha dizer: não,
não foi um milagre, foi porque a água transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse algo aqui diferente. Se faltasse vinho, era o terror. Era a coisa mais destrutiva que poderia acontecer com a reputação daquele casal. Porém, o mestre Sala chama para fazer algo que é totalmente o oposto daquilo que poderia ter acontecido sem ter mais vinho. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, e aqui o mestre Sala revela algo que todos faziam. Serviam o vinho bom, quando as pessoas estavam meio embriagadas ali, já com a cabeça meio cheia, aí se começava a dar vinhos de péssima qualidade. Isso era comum em todos que celebravam casamentos, celebravam bodas. Só que ele vai dizer, todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Não é o péssimo, o ruim, mas o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Tu guardastes o vinho melhor até agora. Ou seja, aquele homem conseguiu oferecer o melhor vinho, coisa que ninguém nunca fez na história, pelo menos dos casamentos que foram celebrados por supervisão, coordenação daquele mestre Sala. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, mesmo sem ser ainda o tempo, mesmo sem ter chegado a hora dele. Mas, graças ao pedido de sua mãe, ele realizou em Caná da Galileia esse milagre e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Os discípulos creram nele, em Jesus. O que foi que Jesus fez? Jesus fez um grande milagre. E Jesus dá esse dom, de fazer milagres, de fazer outros, como eu posso dizer assim, outros sinais aos seus discípulos, à sua igreja. É o que mostra a segunda leitura de hoje, tirada da carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Veja, irmãos, São Paulo está dizendo, irmãos, há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Então veja, existem diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes atividades na igreja, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Jesus fez tudo por meio do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito foi derramado sobre a igreja. E a cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria. A outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Essa palavra de ciência é a palavra de alguém que, por Deus, recebe uma revelação, consegue discernir algo espiritual que não foi revelado a todo mundo, mas essa pessoa consegue receber essa revelação, essa ciência, ou seja, tomar conhecimento dos mistérios de Deus que não foi anunciado a todo mundo, e essa pessoa discerne esse mistério que recebeu, esse dom, o dom da ciência, e transmite a mensagem para outras pessoas. A outro a fé no mesmo Espírito. Então o outro recebe uma fé. Talvez alguém diga assim, mas fulano tem uma fé. Fulano, eu presenciei fulano fazer milagres, eu presenciei fulano fazer cura, eu presenciei fulano ir todos os dias à igreja, e eu fico pensando, como é que ele consegue ir? Eu tento e não consigo. Como é que ele vai com tanta fé? Porque
outro recebe uma fé carismática, uma fé que ultrapassa a fé comum, a fé de apenas crer em Deus, a fé de apenas crer e fazer algumas coisas, mas uma fé carismática, uma fé que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, mais à frente, uma fé que consegue transportar montanhas, ou seja, que consegue realizar grandes milagres, grandes prodígios, né? Há outro, o dom de curas no mesmo espírito. Você diz assim, por que tem pessoas que conseguem orar e as pessoas são curadas? Né? Há outro, o poder de fazer milagres, tá vendo? Tem pessoas que conseguem fazer milagres, outras não conseguem, porque não foi dado a estas pessoas o dom de fazer milagres. Outros que conseguem, foi dado a eles o dom de fazer milagres. Talvez muitas pessoas, e eu vejo aqui muitas pessoas céticas, né? Muitos até ateus que vão dizer, e por que os padres não vão curar todo mundo no hospital e cura as pessoas de todas as doenças? Nem todo mundo recebeu o dom de fazer milagres. E aqueles que receberam por uma ação ou por mas como eu posso dizer assim, uma coisa específica, por graça de Deus e para manifestar a glória de Deus, como aconteceu em Caná da Galileia. Jesus não saiu fazendo vinho, transformando água em vinho a todo instante. Inclusive os apóstolos de Jesus, para manter-se nos acampamentos, eles compravam vinho, eles compravam pão, eles compravam algumas comidas, eles iam coletar comidas, né? Nos arredores, nas árvores, nas plantas. Por quê? Porque Jesus não saía fazendo milagre a troco de, não, eu quero beber água, mas não tem água aqui, eu vou fazer agora surgir a água aqui da fonte. Não, Jesus não fazia isso. Inclusive, na cruz do Calvário, ele mostra que ele poderia simplesmente, tenho sede, ele poderia simplesmente fazer chover, fazer aparecer água, ele poderia muito bem saciar a sede sem precisar de água, né? Mas ele não faz. Por quê? Porque os milagres são coisas extraordinárias. Extraordinárias. Para que manifeste fé nas pessoas. Manifeste fé. É o que diz São João no seu livro, né? No livro do Apocalipse, a gente está lendo o Evangelho de São João. Veja aqui, deixa eu pegar aqui bem rápido. São João, capítulo, acho que é o 20... Finalzinho do Evangelho de São João, é o 20, parece que o 30. Ok, fez Jesus na presença dos seus discípulos, São João capítulo 20, versículo 30. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. E aí, no final do capítulo 21, versículo 25, vai dizer: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, os milagres são extraordinários. Jesus fez muitos milagres? Sim, porque o ministério de Jesus era carregado de milagres, de prodígios, para que ele manifestasse ao mundo que ele era o Messias. Que ele era o Messias. E aqui continua, né? O dom de fazer milagres. Há outro, a profecia, né? O dom de ensinar. Não é de conhecer o futuro. Pode acontecer de alguém conhecer o futuro, de ser um profeta que conheça algumas coisas do futuro que Deus revele para ele. Deus. Não é fazer adivinhação, não é ir para os tarôs, para as cartas, para a leitura de mão. Não. Conhecer o futuro quando Deus revela a pessoa. Né? Há outro, o discernimento de espíritos. Por exemplo, eu estou falando com você e você aí, dentro do seu coração, Deus coloca para você e em você o dom do discernimento dos espíritos. E aí você vai conseguir compreender. Denis está falando realmente das coisas de Deus ou das coisas dos homens ou das coisas de Satanás, né? Quando ele fala que eu escuto no meu coração
eu consigo entender e crer que essas são palavras de Deus? Esse aí é o chamado, a outro o discernimento de espíritos, saber de qual espírito nós estamos falando, né? Movido por qual espírito, inspirado por qual espírito. Por exemplo, Jesus foi para Samaria e quando ia passando na Samaria, os samaritanos não quiseram acolher Jesus. Então Tiago e João disseram assim: Senhor, permite-nos que nós oremos para que caia fogo do céu e destrua aquela cidade, né? Destrua os samaritanos. Jesus vai dizer assim: João e Tiago, vocês não sabem de qual espírito vocês estão sendo animados. Ou seja, era o espírito de Satanás que falava por meio deles. Outro momento que nós podemos compreender que existe um espírito que fala em nós, se nós dermos vazão a ele, que não é o Espírito de Deus. Por exemplo, Jesus disse: eu vou ser levado para a prisão, vou ser torturado e depois vou ser morto. Aí Pedro vai dizer assim: Senhor, nós não permitiremos que isso te aconteça. Não vai acontecer isso. E Jesus vai dizer assim: aparta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Qual eram os pensamentos de Deus? Enviar o seu Filho para morrer, para nos resgatar dos nossos pecados. Os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Só que aquele pensamento dos homens era influenciado por quem? Por Satanás. Por isso Jesus vai dizer a Pedro: aparta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Então, há outro, o dom de falar línguas estranhas, né? Aí você já deve ter visto nas igrejas, a igreja católica também, né? Quando eu digo as igrejas, eu estou falando das comunidades protestantes. Só que nós não sabemos se aquilo de fato é um dom do Espírito Santo. Mas também eu não posso dizer que não é, porque senão eu posso cair de repente no pecado que aconteceu dos fariseus que disseram com Jesus. Jesus expulsou um demônio, aí eles disseram: olha, ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebu, pelo poder do príncipe dos demônios. E Jesus vai dizer assim: olha, se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, os vossos filhos expulsam em nome de quem? Aí Jesus vai dizer: mas se é pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo que eu expulso o demônio, vocês estão caindo num pecado, um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra vida, nem na vida futura. Então, nós não podemos julgar as pessoas. Nós precisamos pedir a Deus um dom, o dom do discernimento dos espíritos, para saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus, né? A outro, a interpretação de línguas. Todas estas coisas as realiza um e mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme ele quer. Então, isso tudo para quê, meus irmãos? Para fazer na nossa vida, na minha vida, na tua vida, acontecer o que o profeta Isaías disse que aconteceria. Claro que ele estava falando especificamente de Jesus, mas também falava dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Falava de cada um de nós que cremos em Jesus e que somos sal da terra e luz do mundo com ele. Veja, primeira leitura, Isaías 12, do 4 ao 11. Irmãos, meu Jesus do céu. Isaías 62, do 1 ao 5. Eu estava lendo Coríntios. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela, como um luzeiro, a justiça, e não se acender nela, como uma tocha, a salvação. Aqui a gente vê que o profeta está dizendo que não vai se cansar de anunciar os prodígios, os oráculos do Senhor, enquanto não acontecer a salvação chegar para Jerusalém, para Sião. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta. Minha predileta, veja, ele está falando da igreja, né?
usando, claro, que Israel aqui, porque falava na antiga aliança, mas agora Israel é a igreja, né? São Paulo vai dizer aos Gálatas, nós não somos herdeiros da Jerusalém terrena, mas da Jerusalém do alto, que é a nossa mãe, e esta é livre. Ou seja, essa é a igreja, né? Não mais te chamarão abandonada, a tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada, né? Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Aqui está falando de Jesus, que vai chegar, vai desposar o seu povo, como um esposo desposa a esposa, como um jovem desposa a noiva. E assim também tu és a alegria de teu Deus. A igreja é a alegria de Deus. Portanto, meus irmãos, eu convido você a se aproximar da igreja. Procure uma igreja católica próximo da sua casa. Procure uma igreja católica e vá participar da missa, vá assistir à missa, né? Tem um jovem que colocou, né, uma postagem, né, indo à missa, adorar o Senhor. E eu fiquei muito feliz, porque assim, pelo menos não é comum eu ver ele indo à missa, né? E ele colocou no Facebook esses dias, eu fiquei muito feliz por ele e ficaria também muito feliz em ver outras pessoas que, ao invés de postar besteira, bobagem ou farra, pudesse postar, olha, indo à igreja adorar o Senhor, né? Indo à igreja aprender um pouco mais de Deus para poder me afastar mais do pecado. Isso tudo seriam sinais da justiça de Deus brilhando nos membros da igreja. Então, Deus abençoe você, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de, como diz o Salmo de hoje, cantar ao Senhor Deus um canto novo, manifestar os seus prodígios entre os povos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.